Diretamente do estúdio multiuso da HS Comunicação em Pará de Minas, programa Observações, com Henrique Silva. Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre o direito do consumidor. Você que está em casa, você que está assistindo a gente agora nesse momento, sabe o que pode ou não infringir o seu direito? Pois é, a gente tem várias reclamações aí acontecendo ao longo dos anos e ao longo dos últimos meses ao Procon, e a gente vai tratar sobre esse assunto no Observações, que começa agora. Venda casada, empréstimos abusivos, ou então aquele momento em que uma troca não pode ser feita porque, em tese, o produto chegou estragado ou então não tem como comprovar. Tenho certeza que essas situações, e entre outras, você já vivenciou ou você conhece pessoas que vivenciaram no dia a dia. Mas você sabe o que de fato pode ou não infringir o direito do consumidor? Pois é, e quem conversa com a gente hoje sobre esse assunto é o Bruno Souza, coordenador do Procon, e ele vai falar pra gente sobre o que infringe ou não o seu direito, e é muito importante que você preste atenção para que você coloque realmente o seu direito em prática e não seja passado para trás aí em diversas situações. Bom, Bruno, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da HS Comunicação. E eu começo o nosso programa te perguntando o seguinte, né? Hoje, como que está o cenário do direito do consumidor aqui no Brasil? Sobretudo porque a gente hoje tem várias formas de se vender, né? Então hoje o consumidor ele não consome só de ir à loja, ele também contrata um serviço, ele também compra um produto virtualmente, ou seja, pela internet. Então como que está isso hoje em dia? Como você tem avaliado o cenário do consumidor hoje em dia? Sim, as relações consumeristas, né, essa relação de consumidor com fornecedor, lojista com cliente, elas mudam com relação ao tempo. Então, quanto mais pessoas estiverem comprando, mais problemas também vão surgir no direito do consumidor. E hoje não tem sido diferente. Por quê? Existe uma variedade muito grande de produtos sendo anunciados, de pessoas vendendo, inclusive pela internet, produtos importados. Isso gera uma quantidade grande de reclamações. Por quê? Embora no Brasil a gente tenha uma legislação que protege efetivamente o consumidor, que é o Código de Defesa do Consumidor, ainda há situação em que precisa dar uma melhorada na legislação, como, por exemplo, quando eu compro um produto de uma empresa que não tem sede no Brasil. Isso gera um problema para o consumidor e um problema para os órgãos de defesa do consumidor também. Agora, quais são hoje as situações mais cotidianas, né, que têm chegado ao Procon e que vocês percebem que afeta diretamente o consumidor no dia a dia? O que encabeça as reclamações no Procon hoje são os problemas que estão relacionados a empréstimos bancários ou instituições financeiras. Esses empréstimos, muitas vezes, eles têm como alvo pessoas idosas, pessoas aposentadas, e isso acaba gerando um problema porque muitas vezes a família não sabe desse empréstimo, o idoso também não sabe desse empréstimo e vem sendo descontado todo mês. Quando o idoso se percebe disso, de um empréstimo que ele não sabia, que ele não pediu, ele não consentiu, ele já sofreu um prejuízo muito grande. Aí gera um problema. Qual o problema? Que ele tenta buscar o auxílio do banco, tenta cancelar e ele não consegue. Isso é dificultado. E aí ele tem que recorrer ao Procon. A gente está vendo aí essa questão das fraudes no INSS e com certeza aí várias financeiras e muitos bancos também entraram nessa jogada, então ganharam muito dinheiro com isso. Nesses casos, como que o Procon ajuda o contribuinte? Porque o que a gente imagina é que ao buscar um auxílio, o Procon ele vai ajudar, mas ele vai também multar aquela empresa, ou então fazer com que o direito do consumidor seja realmente colocado em prática. Então, como que hoje o Procon tem atuado em cima disso? O Procon recebe diariamente cerca de 5, 6 pessoas com esse tipo de reclamação. Empréstimos que foram feitos em suas contas que eles não sabiam, não autorizaram. O que o Procon faz? Ele coleta essas informações, orienta o consumidor a buscar auxílio do banco para que, pelo menos, cesse por enquanto os descontos. E notifica a instituição financeira ou o banco para que ele esclareça, olha, um consumidor está reclamando dessa situação de empréstimo que ele não fez, manda para a gente o contrato que ele assinou. O que aconteceu? Esclareça o que aconteceu. Essa é a atuação do Procon. Se não houver resposta, ou se a resposta não for suficiente, o Procon vai dar continuidade no processo administrativo.
e pode eventualmente aplicar uma multa pesada no banco, como já aconteceu em Pará de Minas. Agora, quando acontece isso, essa multa, aí no caso, as pessoas que foram lesadas ou que porventura tiveram algum tipo de prejuízo, elas são ressarcidas ou esse valor vai para um fundo do próprio PROCON para, né, nessas questões de direito do consumidor? Como que funciona isso? Sim, num primeiro momento a gente pede que o banco ou quem promoveu os descontos faça um ressarcimento para o consumidor. Num segundo momento, a multa que for aplicada com o intuito de coibir esse tipo de prática, ele vai para um fundo, o valor vai para um fundo municipal, em nome do município de Pará de Minas, para que as ações do PROCON possam ser fortalecidas com o uso desse valor que ingressou nessa conta. Então o PROCON, ele pede na notificação, banco, devolva o dinheiro. Se ele não devolver, a gente aplica uma multa com o intuito de coibir a prática e talvez estimular a devolução. Agora, na sua opinião, hoje o consumidor brasileiro, com tanto acesso à informação, né, a gente tem celular na palma da mão, tablet, computadores e tudo mais, até um programa como esse mesmo, né? Mas mesmo assim, o público hoje, ele conhece os seus direitos, ou seja, o consumidor sabe do que o resguarda ou não? Ainda muitas pessoas que não conhecem nem como que é a aplicabilidade do direito do consumidor. Hoje até com os canais de divulgação, as redes sociais, o direito ele tem sido disseminado de uma maneira muito mais ampla. Mas a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas, eu diria, ainda não sabe o seu direito. Porque o direito em si, ele naturalmente já é algo complexo. Não é tão fácil você interpretar um artigo, você aplicar decisões de tribunais naquele caso específico, identificar uma demanda se é do consumidor ou não. Então isso é uma situação que demanda um conhecimento um pouco mais aprofundado. Mas no geral, essas questões de troca de produtos, se pode devolver em até 7 dias para compra pela internet, se não gostou do tipo de produto, se não serviu, se pode trocar ou não, esse tipo de informação, no geral, que são as mais simples, o consumidor tem sim se apercebido disso. Agora, o consumidor brasileiro tem alguma faixa etária? Você disse aí que na maioria das vezes, em relação aos bancos, são os idosos, mas isso pode dar uma falsa impressão de que os mais novos aí não podem cair em situações que podem levar à infração do direito do consumidor. Tem uma faixa etária específica ou qualquer pessoa está sujeita a ter os seus direitos infringidos? Como é que é isso? Não, qualquer pessoa pode cair em um tipo de golpe ou se envolver numa situação que não é recomendado pelo Código de Defesa do Consumidor. As empresas também, é bom ressaltar isso, mesmo que elas ajam sem intenção, elas cometem infração. Porque o código prevê situações em que, ainda que o fornecedor, lojista, comerciante, produtor, distribuidor, enfim, ele pode ser multado mesmo que ele não tenha intenção. Basta que ele viole alguma das regras do Código de Defesa do Consumidor. Agora, como que se muda esse cenário, né? Principalmente aí das pessoas, porque quando a gente fala que alguém caiu num golpe, ou então porventura que a pessoa está tendo o seu direito infringido, em algum momento teve ali aquela vontade de ganho, né? Ou seja, eu vou ganhar uma vantagem em relação a isso. Vai muito também da cultura do brasileiro, né? De querer as coisas mais fáceis, de achar que milagre, como diz, né? Dinheiro cai do céu, né? É um milagre aparecer um dinheiro na minha mão. Então, assim, como que se muda também esse cenário do direito sendo infringido, mas ao mesmo tempo também das pessoas sabendo que estão infringindo, continuando essa prática? Sim, algumas situações são próprias do cenário, né? Do comércio, aquelas situações que são atrativas para o consumidor, acaba atraindo pessoas e até para um engodo. Mas essas situações, às vezes o consumidor não consegue mudar, mas a sua atitude ele consegue mudar. Então é melhor ele desconfiar de anúncios que são feitos fora de canais oficiais das empresas, aquelas publicidades que são feitas em redes sociais que não são necessariamente corretas do ponto de vista do direito do consumidor, então ele tem que ficar atento e desconfiar sempre de preços que destoam do mercado. Se ele está pensando em comprar uma televisão que no mercado custa 3 mil, está sendo anunciada por 500, já é um indício de que algo está errado. Então o consumidor ele tem que ficar atento. E ficar atento envolve necessariamente mudar de atitude, né? Deixar de lado essa tendência de querer levar, né, vantagem em tudo, o que acaba levando prejuízo. E ele pode também estar incorrendo em outro crime, né, que é o da questão da recepção, né? Então ele pode receber ali, ou seja, comprar
produto ou qualquer coisa, né, que dá um valor muito abaixo e pode ali estar cometendo um novo crime em relação a isso, né? E praticando um ato, ajudando a perpetuar uma situação que é de fato ilícita. Ok, então, Bruno, agora a gente faz um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta falando mais sobre o direito do consumidor. Não sai daí, a gente volta já já. A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira está agora em 2 endereços em Pará de Minas. Com ambientes aconchegantes, modernos e confortáveis, a Churrascaria Nogueira oferece almoço, janta e rodízio de churrasco a preços acessíveis para você e toda a sua família. Faça já uma visita nas unidades da Churrascaria Nogueira, na Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara de Pará de Minas, e também no Shopping Fábrica Mall. Aprender um novo idioma é mais do que estudar palavras, é acreditar em novos sonhos. Há 33 anos, o Number One faz parte da história de Pará de Minas, transformando vidas por meio do inglês, espanhol e intercâmbio. Aqui, crianças, jovens e adultos aprendem desde cedo, inglês a partir de 2 anos e espanhol a partir de 9, com aulas presenciais ou online, em turmas ou individuais. Um método exclusivo, sem tradução, que ensina a pensar no idioma e ganhar confiança para o mundo. Number One, a escola que cresce com você. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! Especialista em regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Praminas Ceurb realiza todo o processo, desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos com prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Recentemente, a Praminas Ceurb realizou o sonho de diversos moradores de Igaratinga e região. Faça já um contato com a Praminas Ceurb. Ligue 373232 2890 ou 99669-1755. Você não está sozinha. O Mês das Mulheres reforça a luta, a visibilidade e a força das pautas femininas. Mas o cuidado não acaba quando o calendário vira, porque defender, acolher e proteger as mulheres não pode se limitar a uma data. Por isso, a Câmara Municipal de Pará de Minas conta com a Procuradoria da Mulher, um espaço de escuta, orientação e acolhimento, criado para garantir direitos, fortalecer vozes e salvar vidas. Câmara Municipal de Pará de Minas. O compromisso com as mulheres todos os dias. O que você tem jogado na rede coletora é lixo ou esgoto? A rede coletora de esgoto é projetada para receber somente água de uso doméstico. Jogar papel higiênico, cotonete, fio dental, absorvente, cabelo, óleo, restos de comida ou direcionar a água da chuva para esta rede pode causar entupimento e sobrecarga no sistema. Seja consciente, lixo não é esgoto. Acesse aguasdeparadiminas.com.br e saiba mais. Águas de Pará de Minas. Nosso compromisso é levar mais qualidade de vida para você. A nossa região não é pequena, ela é forte, ela é gigante. O Centro-Oeste de Minas movimenta a economia, gera milhares de empregos e ainda constrói inúmeras histórias. Quem vive aqui precisa de informação à altura dessa potência. Há quase 15 anos eu estou nas ruas, acompanhando os fatos e bastidores que movimentam a região Centro-Oeste, construindo credibilidade e alcançando a sua confiança. À frente do programa Observações, ele se tornou referência regional, um espaço onde lideranças e personalidades têm voz e vez, onde a informação é profunda e o debate é sério. Agora, mais um projeto surge pela HS Comunicação Empresarial. Conheça o Hora 37, um portal criado para conectar as cidades do Centro-Oeste Mineiro.
Informação séria, conteúdo relevante para você que quer ficar muito bem informado e também para empresas que querem estar onde a atenção está. Seja bem-vindo ao Hora 37, a sua fonte oficial de informação. Siga, acompanhe e anuncie, porque quem é importante precisa estar aqui. E esse pneu aqui, Tião? Bora trocar, moço. Você não tem ideia, ontem comprei R$30 o pneu. Baratinho. Ah, e é mesmo? É verdade, moço. Deixa eu mostrar no site aqui, ó. Ah, isso aqui é farso, rapaz. Eu aprendi isso na dica da Polícia Militar. E se eu perceber trincas e rachaduras na minha casa? São sinais de um possível deslizamento. Busque um local seguro. Se eu precisar passar por uma rua que já está alagada? Espere a água baixar ou pegue outro caminho. Em situações de emergência, mantenha calma e ligue 193. Confira mais dicas de segurança no nosso site. De volta com observações que hoje fala sobre o direito do consumidor. Então você já sabe que tem que ficar atento para saber o que vai infringir ou não o seu direito. Bom, Bruno, a gente vai falar agora sobre a questão de como que surgiu, né? A gente viu que em março tem aí a semana, né, do consumidor, né, onde as lojas fazem promoções, aproveitam aquilo ali para valorizar o consumidor, só que de uns tempos para cá que o direito do consumidor tem sido bem visto, pelo menos é o que eu acho. Você pode me confirmar isso. Mas ao longo dos anos, né, desde quando surgiu essa legislação, ela era muito mal vista, principalmente porque os comerciantes achavam que era algo que ia censurar, que ia atrapalhar as vendas e tudo mais. Então explica pra gente como que surgiu isso e como que você vê essa maturidade, né, do direito do consumidor hoje sendo bem visto, mas ao mesmo tempo também sendo colocado em prática. Isso é interessante isso, Henrique, porque o direito do consumidor ele tem início, seus primórdios, no século, em 800 anos antes de Cristo, com um rei na Babilônia chamado Hammurabi, que num determinado momento ele resolveu codificar as regras do seu império, e dentre essas regras havia algumas que se tratavam como o direito do consumidor a gente entende hoje. Isso foi se espalhando para outras culturas. A gente vê, por exemplo, exemplos na Índia, com o Código de Manu, a gente vê na Grécia. A Grécia é interessante que tinha uma figura dos fiscais de comércio, que seria mais ou menos como trabalha hoje a vigilância sanitária. E aí entra essa questão. Quando faziam-se essa fiscalização, o pessoal do comércio pensava, olha, já vem aquele pessoal para me multar, para me causar algum tipo de constrangimento. E a ideia não é essa. Tanto que no Brasil, a gente, a partir do Código Civil de 1916, havia timidamente essa ideia, que já vinha sendo transmitido por outros povos, mas foi a partir da Constituição de 88 que passou a ser dever do Estado brasileiro a defesa do consumidor. E aí, a partir de 11 de setembro de 1990, nós tivemos, então, o Código de Defesa do Consumidor. E é uma lei atual, se a gente comparar com outros países da América do Sul, por exemplo, a Argentina, em alguns pontos, ele é muito melhor do que o Código do Consumidor da Argentina, por exemplo, mas precisa melhorar. Precisa de ser atualizado com as questões do comércio eletrônico, o comércio internacional, mas de uma maneira geral, ele defende bem o consumidor. Agora, nas cidades do interior, né, quando a gente fala interior, é Pará de Minas, Itaúna, Divinópolis, por aí vai, quais são os setores, né, que hoje são mais alvos de reclamações dos consumidores? Por que a gente fala isso? Porque a gente sabe que a realidade, por exemplo, de uma capital, até mesmo o tanto de pessoas que vivem lá, é diferente do interior. Então, hoje, quais são os principais tipos de reclamações que chegam nas agências do PROCON aqui na região? Tirando a questão dos bancos, né, que sempre estão no topo da lista, o consumidor reclama muito também daquelas ligações que chegam a todo momento no seu telefone. Não sabe de onde partiu, não sabe quem que é, atende, fala alô, não diz nada. Isso tem incomodado bastante o consumidor. A gente orienta que o consumidor procure bloquear ou no seu telefone, ou através dos sites que tem para isso, mas existe um problema ainda que precisa ser corrigido no Brasil,
que são essas ligações, e realmente incomoda bastante o consumidor. Agora, além disso, também a gente vê, por exemplo, em épocas de grande venda, né? Por exemplo, Natal, Dia das Mães, Dia das Crianças, Dia dos Pais e por aí vai, que todo mundo vai para o comércio, época de 13º, então o comércio na rua ferve, né? Então a gente tem visto isso também. Então, nessas épocas, o mesmo movimento ali que as vendas aumentam também as reclamações do PROCON? Como que é essa atividade ao longo do ano? Isso, a gente vê que é proporcional o número de reclamações ao expressivo aumento das vendas no comércio. O PROCON, ele se prepara para essas situações da seguinte forma: ele tenta prevenir os lojistas, os comerciantes e até os consumidores para essas épocas. Vai haver uma Black Friday, por exemplo. O PROCON tenta orientar os fornecedores, os comerciantes: olha, não enganem nos preços, cumpram aquilo que está sendo anunciado. Informem para o consumidor com os preços nas vitrines, o que pode parcelar, qual que é o preço final. Esse tipo de informação, esse tipo de trabalho a gente tenta fazer nessas épocas. Isso tem ajudado porque o nosso PROCON hoje tem uma estrutura bem reduzida. Né? A gente está num processo de ampliação, até estamos com o PROCON regional agora, mas a gente precisa então da colaboração do próprio consumidor e dos comerciantes também. O que é interessante é que em Pará de Minas a gente dificilmente encontra uma situação baseada em má-fé do fornecedor, do comerciante para com o consumidor. Agora, justamente isso, né, Bruno? Quando eu devo, então, acionar o PROCON? Por quê? Tenho certeza que quem está nos assistindo já em algum momento falou assim: mas já até usou o PROCON como arma ali de vingança. Chega ali no comerciante que, não, me senti lesado, vou te levar no PROCON e tudo mais. Em quais momentos eu realmente devo ir no PROCON? Porque em alguns momentos, se a pessoa, por exemplo, sofreu uma tentativa de estelionato, ou se ela foi vítima de estelionato, que é o famoso golpe, ela primeiro tem que ir na delegacia da Polícia Civil, ou então fazer um boletim de ocorrência no REDS, ela tem que passar por outros procedimentos, e na maioria das vezes as pessoas já vão direto no PROCON. Então, quando eu devo acionar o serviço e em quais momentos ali também vocês fazem esse tipo de triagem para que dê certo ali a questão da pessoa reivindicar seus direitos? Isso é importante que se diga, porque as questões envolvendo golpes, o consumidor deve procurar a polícia primeiramente. Quando não é golpe, ele comprou no comércio, acha que tem algum tipo de problema, comprou na internet, é bom que ele procure primeiro o fornecedor. Parece um tanto quanto óbvio, mas sempre a gente encontra pessoas que vão no PROCON reclamar e não acionaram a empresa para tentar solucionar. Por quê? Quando a gente notifica a empresa, há um registro contra a empresa. E isso, de certa forma, dificulta a imagem da empresa perante os outros consumidores. Então, a gente orienta. Você já foi procurar a empresa, já tentou conversar com o gerente, já teve uma resposta? Se não, procure primeiro a empresa. Feito isso, não conseguiu uma solução? Aí sim é o caso de procurar o PROCON. Agora, justamente isso, ao acolher essa denúncia, né, qual que é o passo a passo que vocês fazem? É entrar em contato com a empresa, notificá-la para realmente ver qual que é o outro lado da moeda? Já chega ali com alguma notificação extrajudicial, ou então com alguma multa? Como que é essa relação na hora que vocês acolhem essa denúncia e já dá prosseguimento nela? Sim, a gente acolhe o consumidor e verifica se trata de uma relação de consumo. O que é isso? Há situações em que, mesmo estando disponível o serviço no comércio ou o produto, não se enquadra numa situação que o PROCON tem que atuar. Exemplo, aconteceu algum problema entre o inquilino e o locatário, o locador e o locatário. Essa situação não é resolvida pelo PROCON. Então, a gente faz esse filtro. Detectou que é um caso de relação de consumo, que é um caso de atuação do PROCON, a gente vai coletar os dados do consumidor, vai cadastrar num sistema que a gente tem, que chama ProConsumidor, que é um sistema de âmbito nacional, e vai gerar uma notificação para as empresas. Se for um banco, a gente manda essa notificação eletrônica, porque ele já responde no sistema. Essa notificação vai estabelecer um prazo de 10 dias para que a empresa apresente os seus argumentos. Olha, o consumidor está falando que aconteceu isso. Fala para a gente em 10 dias qual é a sua versão dos fatos. Com base nessa resposta, o PROCON vai verificar se houve uma solução, se a empresa está, de fato, descumprindo o Código de Defesa do Consumidor. Se estiver descumprindo, a gente detectar certos tipos de descumprimento, a gente continua com esse processo
e pode aplicar uma multa. Agora, no Brasil, como que está essa questão também em relação às empresas? Elas têm se preocupado em relação a essa, como te diz, essa filosofia de não lesar o consumidor, de também oferecer... Porque, assim, empresas que hoje valorizam o consumidor, querendo ou não, elas são muito mais bem vistas, porque hoje você tem várias plataformas, né, o próprio Reclame Aqui, que a gente vai falar no próximo bloco, mas você tem várias situações onde a imagem e reputação daquela empresa está em jogo. Então, na sua opinião, hoje essas empresas estão preocupadas em relação a isso ou ainda precisa melhorar essa questão de uma boa relação com o consumidor? As grandes empresas, a gente nota que estão preocupadas sim. Inclusive, elas têm um canal de conversa direta com o PROCON. Pessoas que já foram treinadas no direito do consumidor e conseguem fazer interlocução com a gente de uma forma mais amistosa, uma forma que tente realmente resolver essa questão. Agora, as pequenas empresas é um trabalho que sempre precisa ser feito. Aqui em Pará de Minas, a gente já conversou com a CIPAM, com a CDL, a gente está à disposição dos comerciantes para que a gente treine os funcionários gratuitamente no direito do consumidor. Isso vai ser bom para a empresa, vai ser bom para o comércio, vai ser bom para o consumidor. Então, a gente nota que as empresas ainda, as menores, ainda precisam se ajustar mais, entender mais da importância do direito do consumidor. Agora, justamente isso, né? Como que lida também em relação àquele consumidor que chega já querendo os seus direitos e não sabe lidar? Porque a gente vê, até tem um programa aí, né, na TV Record, que é do Celso Russomano, que acaba terminando ali em pancadaria, em briga, em dissabor e tal. Então, até mesmo para resolver isso, como diz, os ânimos têm que estar acalmados, porque senão vira uma bola de neve pior ainda, né? Sim, porque a gente entende também que nem sempre o consumidor tem razão. Por isso que a gente dá a oportunidade para a empresa apresentar a sua versão. É o que a gente chama no direito de contraditório. A empresa vai nos dizer, olha, esse consumidor está agindo de má fé. Esse consumidor, ou o caso que ele está te narrando, não é bem assim. Aconteceu isso, isso e isso, ou dessa forma. Então, a gente orienta também o consumidor que toda relação de consumo é baseada na boa-fé, tanto por parte do consumidor como por parte do fornecedor. Então, se alguma das partes violar esse dever de boa-fé, aí a gente pode ou descartar o atendimento do consumidor ou punir a empresa. Tá certo, então, Bruno, agora a gente faz mais um intervalo. Daqui a pouquinho, então, a gente volta falando sobre essas plataformas de reclamação, como o Reclame Aqui, entre outras. E a gente vai falar também sobre como que o consumidor deve agir ao reclamar de uma empresa. Tem empresa aí revertendo a situação porque tem gente extrapolando nos comentários, viu? Não sai daí, a gente volta já já com mais observações. Até já. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira está agora em 2 endereços em Pará de Minas. Com ambientes aconchegantes, modernos e confortáveis, a Churrascaria Nogueira oferece almoço, janta e rodízio de churrasco a preços acessíveis para você e toda a sua família. Faça já uma visita nas unidades da Churrascaria Nogueira, na Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara de Pará de Minas, e também no Shopping Fábrica Mall. Aprender um novo idioma é mais do que estudar palavras, é acreditar em novos sonhos. Há 33 anos, o Number One faz parte da história de Pará de Minas, transformando vidas por meio do inglês, espanhol e intercâmbio. Aqui, crianças, jovens e adultos aprendem desde cedo, inglês a partir de 2 anos e espanhol a partir de 9, com aulas presenciais ou online, em turmas ou individuais. Um método exclusivo, sem tradução, que ensina a pensar no idioma e ganhar confiança para o mundo. Number One, a escola que cresce com você.
Você não está sozinha. O Mês das Mulheres reforça a luta, a visibilidade e a força das pautas femininas. Mas o cuidado não acaba quando o calendário vira, porque defender, acolher e proteger as mulheres não pode se limitar a uma data. Por isso, a Câmara Municipal de Pará de Minas conta com a Procuradoria da Mulher, um espaço de escuta, orientação e acolhimento, criado para garantir direitos, fortalecer vozes e salvar vidas. Câmara Municipal de Pará de Minas, o compromisso com as mulheres todos os dias. A nossa região não é pequena, ela é forte, ela é gigante. O Centro-Oeste de Minas movimenta a economia, gera milhares de empregos e ainda constrói inúmeras histórias. Quem vive aqui precisa de informação à altura dessa potência. Há quase 15 anos eu estou nas ruas, acompanhando os fatos e bastidores que movimentam a região Centro-Oeste, construindo credibilidade e alcançando a sua confiança. À frente do programa Observações, ele se tornou referência regional, um espaço onde lideranças e personalidades têm voz e vez, onde a informação é profunda e o debate é sério. Agora, mais um projeto surge pela HS Comunicação Empresarial. Conheça o Hora 37, um portal criado para conectar as cidades do Centro-Oeste Mineiro. Informação séria, conteúdo relevante para você que quer ficar muito bem informado e também para empresas que querem estar onde a atenção está. Seja bem-vindo ao Hora 37, a sua fonte oficial de informação. Siga, acompanhe e anuncie, porque quem é importante precisa estar aqui. A vida, mais do que nunca, precisa de solidariedade. Os estoques de sangue da Fundação Hemominas estão muito baixos e hoje milhares de pessoas estão dependendo de sangue. Mas você pode mudar isso e salvar vidas. Seja um doador. Faça o agendamento pelo site hemominas.mg.gov.br ou pelo MG App Cidadão. Doar sangue é um ato seguro, urgente e humano. Fundação Hemominas. Você só fica no celular, rapaz? Tô namorando um mulherão, eu conheci na internet. Mas é mulher mesmo? É, olha, linda, rica, novinha. Aqui, ó. Vai ser bobo, senhor. Uma mulher bonita dessa com um homem feio desse. Isso é golpe. Será, Tião? Já fiz um pix de R$4.000 pra ela me encontrar aqui. Vai ser bobo desse tanto, rapaz. De volta com Observações, que hoje fala sobre o direito do consumidor. Bom, e depois de falar tanto aí sobre os direitos do próprio consumidor, agora a gente também vai falar sobre como que o consumidor deve agir ao reclamar de uma empresa, ao denunciar de um serviço ou produto que não foi ali o esperado. Bom, Bruno, e justamente isso, né? Quando a gente fala em direito do consumidor, muitas pessoas que estão nos assistindo vão imaginar que seja algo só de mão única, ou seja, é só venha a nós, vosso reino nada, ou seja, eu posso fazer tudo como consumidor porque eu estou no meu direito, mas até mesmo ofender, brigar, denegrir e nada vai acontecer. E aí vai para o Reclame Aqui, vai para outros portais, vai para o Serasa e tudo mais, e reclama, desce a lenha na empresa e por aí vai. Como que deve ser, então, essa postura, né, na hora de denunciar ou reclamar de um serviço, produto ou de uma empresa? Tá. O próprio Código de Defesa do Consumidor estabelece que o consumidor tem direitos, mas também tem deveres. E a gente já teve casos, decisões judiciais, eu posso citar aqui na Paraíba, no Mato Grosso, São Paulo, Minas Gerais, de consumidores que foram condenados porque extrapolaram no seu direito de reclamar da empresa. A reclamação é até um tanto quanto natural, isso é coisa do mercado. Mas o que o consumidor não pode fazer é ultrapassar aquele bom senso, aquilo que se espera de razoável numa reclamação. Quando ele vai para as redes sociais, começa a ofender os funcionários da empresa, começa a dizer coisas que não são verdadeiras da empresa, aí sim, ele pode, e muitos já foram penalizados por isso. Quais são as obrigações hoje do consumidor? O consumidor, quando vai efetuar uma compra, ele precisa se precaver.
né? Isso até é bíblico. A pessoa cautelosa, ela vê o perigo e se esconde. Então, se ela pretende comprar num site que ela não conhece, que é um site novo, ela desconfia, verifique a idoneidade da empresa. Como que o consumidor pode fazer isso? Consultar o site do Tribunal de Justiça para ver se existe uma grande quantidade de reclamações. E mesmo se existir reclamações, verifique, essa reclamação tem fundamento ou não tem? O que as pessoas estão falando dessa empresa? Consultar o Reclame Aqui, verificar com outras pessoas que já compraram naquela empresa. Olha, essa empresa respeita o consumidor? Essa empresa responde às notificações do consumidor? Se não responder, já é um indício que não tem respeito pelo consumidor. E consultar os órgãos de defesa do consumidor. Vez por outra, a gente recebe lá no PROCON pedidos de consumidores para verificar, ó, essa empresa que eu pretendo comprar aqui, tem reclamação? Aí a gente responde para ele. Agora, questões também que são burocráticas. Muitas pessoas falam assim, como que eu vou comprovar uma ilegalidade que uma empresa fez comigo? Então, por exemplo, muitas pessoas nem se lembram, e também quem está ali na empresa nem lembra o consumidor de pegar um cupom fiscal, né, de saber que para fazer uma troca precisa realmente comprovar que comprou naquele estabelecimento, que pode ser outro atendimento feito por outra pessoa. Então, em relação a esse se resguardar, como fazer isso para que a pessoa realmente consiga reaver seu direito? O consumidor precisa se precaver, por quê? Porque ele é o maior interessado na solução do seu próprio problema. Então ele tem que guardar as provas, as conversas, os e-mails, as mensagens. Se tiver com outra pessoa no momento da compra, anota os dados de quem acompanhou ele. Principalmente, exija a nota fiscal ou cupom fiscal. Então todas as provas admitidas em direito, testemunhal, documental, imagem, vídeo, tudo isso é admitido em direito. Então, o consumidor ele tem que ficar atento. Se ele vai comprar e ver que uma situação pode se caminhar para uma violação ao Código de Defesa do Consumidor, chame alguém ou fique preparado. Peça para anotar a situação que aconteceu, algum comprovante, alguma nota fiscal, algo que consiga provar daquela situação ali. Mas isso é um ônus que ele tem que suportar. Agora, a gente vai falar de consumo, né? Muitas pessoas saem para consumir na noite, vão para barzinhos, ou então vai no restaurante e perde a tal da comanda. Isso também tem sido aí case de direito do consumidor, porque aí vem o estabelecimento falando que tem uma taxa administrativa para poder cobrar em cima disso, aí a pessoa que é leiga acaba pagando aquilo e acaba descobrindo depois que não precisava ter pago. Afinal, precisa se pagar ou não em relação a comandas, né, de estabelecimentos aí alimentícios ou bares e tudo mais? Ou isso aí é responsabilidade do estabelecimento? Como que fica isso no direito do consumidor? Isso é um exemplo clássico de uma situação que viola flagrantemente o direito do consumidor. O consumidor, ele tem sim que agir de boa fé e não perder sua comanda ou esconder a sua comanda simplesmente para não pagar o que consumiu. Mas é obrigação, isso é prática do mercado, é obrigação do fornecedor ter uma segunda opção. Se ele vai oferecer aquele serviço mediante uma comanda, ele tem que ter um mecanismo para conferir aquela comanda no caso de perda, né? E é bom lembrar que o consumidor tem que agir de boa fé. Se ele está de boa fé, ele perdeu, ele não pode ser cobrado por um valor que seja exorbitante. O que pode se fazer, talvez, ele conversar com o gerente do estabelecimento e falar para ele, olha, eu consumi tanto, o meu peso deu tanto, se for no quilo, e aí vamos acertar esse valor aqui, que é o bom senso. Ser honesto, né? Ser honesto. Agora, quais são os critérios legítimos, Bruno? E quando eu pergunto isso é porque realmente muitas pessoas acabam extrapolando, né, a sua razão. Quais são os critérios legítimos para se reclamar de uma empresa? Porque às vezes você está brigado ali com a atendente te atendeu com cara ruim, ou então você não gostou, né, do tipo de... Sei lá, você foi comprar uma roupa, não gostou do tipo de produto que era. Então, quais são os critérios legítimos que eu posso acionar uma agência do PROCON ou então ir no Reclame Aqui e fazer uso aí do direito do consumidor? Sim. O primeiro ponto seria, que eu diria, quando a empresa não responde o consumidor. Isso é uma falha que o código prevê, que quando o consumidor pergunta alguma situação, alguma informação para a empresa, ela não responde, aí já é uma falha, porque o consumidor tem direito à informação.
sobre um produto, sobre um serviço, sobre como funciona a empresa. Isso já é uma situação que ele pode reclamar. Outras situações que o código prevê, o consumidor, quando ele tenta comprar um produto, chega em casa e acontece um vício. O que é um vício? É quando o produto que ele adquire não está cumprindo o seu papel ou o fim para qual ele foi produzido. Exemplo, ele compra uma televisão, chega em casa, liga na tomada, ela não funciona, estamos diante de um vício. Ou liga e acontece um curto e pega fogo, é um defeito. Ele pode reclamar dessas situações. Então, sempre quando o produto ou o serviço não atendem ou não atingem aquela finalidade, ele pode procurar o PROCON. Bom, Bruno, e a gente estava comentando o Reclame Aqui, uma das principais ferramentas que hoje faz uma baliza, né, se a empresa ela é boa de se lidar, ou seja, de comprar, são as famosas avaliações, tanto no Reclame Aqui ou então no comentário, né? Você entra ali no Mercado Livre, na Shopee, no AliExpress, sempre tem a questão da avaliação. E essa avaliação ela pode denegrir ou manchar a imagem da empresa. Muitas pessoas vão para o Reclame Aqui também por ódio, naquele afã de prejudicar a empresa. Então, essa plataforma em específica, como que o PROCON enxerga o Reclame Aqui, enxerga, no caso, como uma resolutividade, ou seja, vai ser uma plataforma onde ele vai se fazer uma conciliação, ou ela muitas vezes atrapalha ou até piora a situação do direito do consumidor? Sites como esse e outros também não deixam de ser um guia para o consumidor. Mas o consumidor tem que ter o discernimento necessário para verificar, porque ali pode ter pessoas que na flor da pele ou no calor da emoção realizaram uma reclamação contra a empresa. Não ficaram satisfeitos e resolveram ali registrar a sua indignação. Não quer dizer necessariamente que a empresa que tem ali alguma reclamação, ela desrespeita o consumidor. Pode acontecer num caso isolado, num ponto ou outro, aí sim, porque todas as empresas, de uma maneira geral, já receberam em algum ponto da sua vida uma reclamação. Então, é um indício, sim, mas o consumidor tem que ter a cautela necessária e, se for o caso, tiver dúvida, consulte o PROCON. O PROCON vai dar uma orientação mais específica para ele. Por falar em PROCON, né, o PROCON Nacional ele oferece também algumas cartilhas, algumas orientações. Como que isso tem sido disseminado entre as pessoas? Porque, por exemplo, a gente hoje está aqui disseminando essas informações, mas há campanhas ao longo aí do ano, ou então, né, a gente teve agora no mês de março a Semana do Consumidor, mas que a gente vê mais as empresas fazendo promoções. Tem algum movimento que vai fazer as pessoas se ligarem mais? Opa, peraí, o meu direito foi infringido, então deixa eu procurar o PROCON. O PROCON, eu falo de Pará de Minas, ele tem, sempre que possível, lançado orientações, através até de cartilhas. Nós lançamos no Natal de 2022, se eu não me engano, uma cartilha específica para compras no Natal. Fizemos agora, recentemente, este mês, um protocolo de boas intenções, que é alertando os lojistas, os comerciantes, os próprios consumidores para práticas que desrespeitam a condição de mulher, a questão dos estrangeiros, que hoje temos muito no comércio. Inclusive, traduzimos esse protocolo para o espanhol, para facilitar, para que esses consumidores que estão trabalhando aqui no comércio de Pará de Minas também entendam, se familiarizem com as regras do direito brasileiro. Então, a gente, sempre que possível, produz cartilhas específicas. Na época da Copa, fizemos também, voltado para bares e restaurantes. Então, sempre que possível, a gente tenta fazer uma orientação mais direcionada para determinada classe de consumidor. Agora, o consumidor também ele pode buscar por si só o seu direito. Na dúvida, ele pode ligar para o PROCON, procurar o PROCON, que a gente está à disposição para esclarecer. Agora, parece que há uma legislação também que obriga todo estabelecimento a ter o Código de Defesa do Consumidor à disposição ali e também uma plaquinha avisando aquilo. Isso realmente é uma regularização ou isso aí varia de empresário, de empreendedor para cada um? Não, existe uma legislação, uma lei federal que obriga. Isso na prática tem acontecido, né? A maioria que eu vejo dos estabelecimentos realmente tem Código de Defesa do Consumidor. Agora, o consumidor precisa criar o hábito de pegar, analisar e verificar se o seu direito está contido ali. Ok, então, Bruno, a gente faz agora o nosso último intervalo. Na volta tem a parte final do nosso programa. Até já.
A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira está agora em 2 endereços em Pará de Minas. Com ambientes aconchegantes, modernos e confortáveis, a Churrascaria Nogueira oferece almoço, janta e rodízio de churrasco a preços acessíveis para você e toda a sua família. Faça já uma visita nas unidades da Churrascaria Nogueira, na Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara de Pará de Minas, e também no Shopping Fábrica Mall. Aprender um novo idioma é mais do que estudar palavras, é acreditar em novos sonhos. Há 33 anos, o Number One faz parte da história de Pará de Minas, transformando vidas por meio do inglês, espanhol e intercâmbio. Aqui, crianças, jovens e adultos aprendem desde cedo, inglês a partir de 2 anos e espanhol a partir de 9, com aulas presenciais ou online, em turmas ou individuais. Um método exclusivo, sem tradução, que ensina a pensar no idioma e ganhar confiança para o mundo. Number One, a escola que cresce com você. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! Você não está sozinha. O Mês das Mulheres reforça a luta, a visibilidade e a força das pautas femininas. Mas o cuidado não acaba quando o calendário vira, porque defender, acolher e proteger as mulheres não pode se limitar a uma data. Por isso, a Câmara Municipal de Pará de Minas conta com a Procuradoria da Mulher, um espaço de escuta, orientação e acolhimento, criado para garantir direitos, fortalecer vozes e salvar vidas. Câmara Municipal de Pará de Minas, o compromisso com as mulheres todos os dias. A nossa região não é pequena, ela é forte, ela é gigante. O Centro-Oeste de Minas movimenta a economia, gera milhares de empregos e ainda constrói inúmeras histórias. Quem vive aqui precisa de informação à altura dessa potência. Há quase 15 anos eu estou nas ruas, acompanhando os fatos e bastidores que movimentam a região Centro-Oeste, construindo credibilidade e alcançando a sua confiança. À frente do programa Observações, ele se tornou referência regional, um espaço onde lideranças e personalidades têm voz e vez, onde a informação é profunda e o debate é sério. Agora, mais um projeto surge pela HS Comunicação Empresarial. Conheça o Hora 37, um portal criado para conectar as cidades do Centro-Oeste Mineiro. Informação séria, conteúdo relevante para você que quer ficar muito bem informado e também para empresas que querem estar onde a atenção está. Seja bem-vindo ao Hora 37, a sua fonte oficial de informação. Siga, acompanhe e anuncie, porque quem é importante precisa estar aqui. Alô? Alô, Sebastião? Alô? Fiz um Pix errado aí pra sua conta? Confere aí no seu banco. Tem como devolver? Tem sim, ué. Se o dinheiro não é meu, devolvo sim, ué. Que dinheiro é esse que você vai devolver, tchau? O rapaz fez um Pix errado pra mim, senhor. Rapaz, faz isso não, isso é golpe. Olha só, rapaz, quase que eu caio nessa. Aí ele me ligando aqui, ó. Ô, filha da... A vida, mais do que nunca, precisa de solidariedade. Os estoques de sangue da Fundação Hemominas estão muito baixos e hoje milhares de pessoas estão dependendo de sangue. Mas você pode mudar isso e salvar vidas. Seja um doador. Faça o agendamento pelo site hemominas.mg.gov.br ou pelo MG App Cidadão. Doar sangue é um ato seguro, urgente e humano. Fundação Hemominas. De volta com observações agora para a parte final do nosso programa e a gente vai trazer agora algumas dicas importantes para você não cair aí nas famosas ciladas, né, que pode haver nessa relação de consumo do nosso dia a dia. Bom, Bruno, então, quais são essas dicas para o nosso público
principalmente porque a gente está vivendo na era do consumismo, toda hora, né? Nesse prazo que a gente está aqui conversando, tenho certeza que milhões de vendas foram realizadas. Então, assim, quais são dicas básicas, mas que são importantes e que podem fazer a diferença aí para livrar alguém de ser passado para trás? Nas compras pela internet, esteja atento para que as regras do site, exemplo, vai comprar numa plataforma que talvez ele não tenha tanto conhecimento, utilize o site da empresa e verifique as regras, porque às vezes tem consumidor, que a gente já tem experiência, que tenta conversar com alguém que se diz representar a empresa, se passando por funcionário da empresa, ele desrespeitando as regras do próprio site. Porque tem empresas, as grandes empresas, falam, ó, você vai comprar aqui, qualquer problema você segue as regras que a gente está propondo aqui. O consumidor, quando foge dessas regras e conversa com alguém que não é funcionário da empresa, está propenso a cair em algum tipo de golpe. Então esteja atento às regras que a própria empresa estabelece. Verifique também anúncios que fogem do habitual. Às vezes é uma promoção que está muito chamativa, mas o consumidor acha que aquele preço não é o praticado no mercado. Então, opte por não comprar. Ou, se for comprar, se certifique realmente se aquela promoção existe, se é da forma como está sendo anunciado, se o preço, de fato, vai ser mantido pela empresa, se o prazo de entrega vai ser cumprido. Então, são vários detalhes que o consumidor tem que se ater para não cair num tipo de armadilha e depois ter uma dor de cabeça. Agora, em alguns casos, né, que a pessoa caiu no golpe, muitas vezes, ou todas as vezes que acontece isso, porque não é uma sensação, né, fácil, a pessoa se sente constrangida até mesmo de compartilhar aquilo com a própria família, ou então com amigos, ou até com uma autoridade. E assim, ir até o PROCON, né, falar, olha, aconteceu isso comigo, muitas pessoas podem ter esse receio e acabam não denunciando e acabam não dando sequência nessa questão e deixando mais pessoas caírem no mesmo golpe. Então, qual que é a sua orientação para aquela pessoa que hoje foi lesada, infelizmente foi passada para trás, mas que tem essa vergonha, tem esse constrangimento de buscar pelo seu direito? Que deixe de lado esse constrangimento, porque o PROCON está lá para acolher o consumidor. Não importa quem seja, não importa nenhum tipo de situação do consumidor. E é uma situação que deve agir, que o consumidor deve ficar atento, ele deve agir com rapidez. Por quê? Se for um golpe do Pix, por exemplo, o Banco Central orienta que ele faça o registro da sua reclamação o mais rápido possível. Porque existe um mecanismo, chama MED, Mecanismo Especial de Devolução, que os bancos têm à disposição para tentar rastrear aquele dinheiro. Então, quanto antes ele for reclamar, procurar o PROCON, procurar o banco, né, deixar a timidez de lado, ele pode ter uma chance maior de sucesso. Então, não fique acanhado de procurar os meios, procurar o seu direito, procurar o PROCON. Agora, a gente está passando por uma situação muito complexa no Brasil, principalmente após a fraude do Banco Master, veio aí o Will Bank também, né? Outras fintechs já estão aí, né, receosas em relação a essa situação financeira. E como que o PROCON tem visto essas pessoas que praticamente tiveram seu dinheiro todo tomado, né? Ou então aconteceu isso lá atrás também no Plano Collor, né? Então, quando houve ali aquele sequestro da poupança, e muita gente morreu por conta disso, por conta de tanta decepção com o governo, mas em relação a isso, essa relação financeira, como que o PROCON hoje também ele tem intervido nessas relações? Por exemplo, a pessoa, porque a gente sabe que a instituição financeira ela tem que resguardar o seu cliente. Então, mas assim, a gente vê, por exemplo, muitos avisos, não compartilhe sua senha, não compartilhe sua chave Pix e tal com qualquer pessoa, mas ao mesmo tempo também a gente vê que há uma fragilidade no próprio sistema bancário, onde eu faço um Pix tão facilmente, não pede um reconhecimento facial, se não for um valor muito alto, se você for abaixo de 1.000 então, nunca pedem. Não tem uma legislação ali que realmente te obrigue a seguir alguns passos. Então, o que o consumidor hoje se sente em relação aos bancos é que ele está nu e com a mão no bolso, literalmente, como diz aí a música do Ultraje a Rigor. Então, como que você vê essa questão, essa relação financeira, PROCON e bancos? Essa é uma questão melindrosa, vamos dizer assim, porque os bancos realmente eles precisam ter uma visão mais... precisa ter um cuidado maior com relação aos órgãos de defesa do consumidor. Porque os bancos, além de encabeçarem as reclamações, eles que causam maior prejuízo no consumidor, seja através de juros
altos, juros abusivos, empréstimos, enfim. Agora, o que o PROCON orienta é que o consumidor se mantenha informado. Como assim? No exemplo do Banco Master e da Will Bank, ele fique atento às orientações que o próprio banco ou o Banco Central passa para a população. Quando que vai poder resgatar o dinheiro, como fazer para resgatar o dinheiro, onde que ele tem que ir, tem que baixar o aplicativo, tem que entrar no site do FGC. Então ele tem que ficar informado, porque ele é que é o maior interessado, eu repito, pelo seu direito. O PROCON orienta, o PROCON ajuda para outras situações, mas nessas situações cujas regras vêm do Banco Central, ele tem que ficar atento. Outros exemplos que o banco tem juros que ele considera abusivo, ele pode procurar o PROCON vai notificar o banco, vai fazer uma análise preliminar do contrato para verificar se tem juros abusivos, se não tem, e aí ele tenta auxiliar o consumidor. Mas em situações que as regras vêm do governo federal, vêm do Banco Central, aí ele tem que acompanhar. Agora, falta também um pouco de maldade por conta dessa questão do Banco Master e também do Ubank, e de outros bancos também, quando se oferece mais daquilo que geralmente é praticado. Famoso, né? Quando a esmola é muita, a gente tem que desconfiar de tudo, até do santo. Então, acabou que aconteceu isso, né? Oferecendo aí 140, 160 do CDI. Gente, com uma Selic a 15%, ninguém vai pagar tanto CDI assim em relação à economia, né? Então isso vai, como diz, é um castelo de cartas que, ao chegar lá em cima, vai ser demolido de todo jeito. Ele vai cair por terra. Então é aquela questão, né? Quando a oferta for muito boa, deixa eu repensar 2 vezes para ver se realmente vale a pena e se não vai me causar nenhum tipo de golpe ou então ser passado para trás, né? O consumidor tem que sempre desconfiar. O dinheiro é dele, o interesse é dele e ele não deve se deixar levar por esse tipo de situação. Embora pareçam atrativas, né, mas pode ter um grande prejuízo, como a gente está presenciando essa situação. Agora, Bruno, aquela pessoa que quiser saber mais informações, né, quiser saber como acessar o PROCON, não só, né, aqui no interior de Minas, mas acessar o PROCON nacional, como que a pessoa pode fazer? Como que aquele empresário também pode ter acesso aí à cartilha do PROCON para melhorar o seu atendimento, para resguardar o seu consumidor, o seu cliente, fidelizar uma clientela ali? Então, como que as pessoas podem acessar o PROCON hoje em dia? A gente está hoje localizado lá na Secretaria de Assistência Social, que é o antigo Colégio São Francisco. O consumidor e também o fornecedor, o dono de loja, o que tem empresa, pode procurar a gente lá, a gente orienta, passa as informações que ele precisa de uma maneira geral do Código de Defesa do Consumidor, pode agendar com eles também treinamento para os seus funcionários de um tema específico voltado para o segmento da empresa ou, de uma maneira geral, o Código de Defesa do Consumidor. Isso tem se mostrado salutar, porque já tivemos casos aqui de empresas que fizeram esse treinamento e aí o funcionário sai do treinamento pensando, olha, eu imaginava que era desse jeito, mas a lei traz de outra forma. Então isso é importante, porque quanto mais pessoas souberem do direito do consumidor, menos problemas a gente vai ter no comércio. E todo mundo ganha, e é isso que a gente espera. Bom, Bruno, nosso tempo está acabando, né? Quais são aí as suas considerações finais e também a sua mensagem final aí para o nosso público? O PROCON está de portas abertas para o consumidor e para o fornecedor. A gente procura orientar o consumidor da melhor maneira possível e a gente pretende continuar fazendo isso, aprimorando as nossas maneiras de atender o consumidor, talvez até adotando mecanismos mais ágeis, né, como a gente tem também o WhatsApp para poder responder, a gente está trabalhando com respeito a isso, e a gente espera que as empresas também sejam parceiros do PROCON e do consumidor, especialmente que é o seu cliente. A gente está à disposição e agradecemos a participação aqui e sempre que precisar, o PROCON está de portas abertas. Tá certo, então, Bruno, muitíssimo obrigado pela sua presença e volte mais vezes. Obrigado. Bom, e obrigado a você também que assistiu ao Observações. Se você tem alguma sugestão de pauta, mande pra gente. Vai lá no nosso Instagram, @programa Observações, vai lá no direct, mande a sua sugestão de pauta. Às vezes você viu aí um vídeo que vale a pena a gente desenvolver isso como uma entrevista, mande pra gente que vai ser muito bacana a gente ter a sua participação. Você também pode falar conosco via WhatsApp 37999933060. Se você é empresário ou empresária que não viu a sua marca, que quer ter a sua marca no Observações ou nos serviços aí da HS Comunicação, faça já um contato comercial também pelo mesmo WhatsApp.
Você também pode entrar em contato conosco via e-mail, programa obs@gmail.com. Você que está aí, assistindo a nossa entrevista, vai lá no nosso canal, se inscreve nele, ativa o sininho, veja os programas que já passaram aqui no nosso canal oficial do YouTube e também ative o sininho para sempre quando chegar novidades, você será sempre avisado. Gente, semana que vem eu tô de volta com mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista.